Amém? Glória a Deus. Então, aleluia, né? Vamos em sequência. Então hoje, gente, eu vou falar sobre o caminho da sabedoria. Fala comigo, o caminho da sabedoria. Quem crê que a sabedoria tem um caminho, fala amém aí. Então abre comigo a tua Bíblia, Provérbios, capítulo 10. Não, desculpa, Provérbios capítulo 11, versículo 30. Provérbios 11, 30. Provérbios 11, 30. Isso. Quem achou aí, fala amém. A gente sempre posta aqui, né, gente? Coloca aqui o texto. É importante você carregar a sua Bíblia, trazer sua Bíblia, ler ela, tá? Provérbios 11, 30 diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Um único versículo. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Fala comigo, o que ganha almas é sábio. O sábio, ele é sábio porque ele já adquiriu uma parcela de sabedoria, correto ou não? Por isso que a Bíblia o chama de sábio. Sábio não é quem adquiriu toda a sabedoria, o único que tem toda a sabedoria é Deus. Mas quando você começa a adquirir sabedoria, que é diferente de conhecimento. Conhecimento você adquire quando você lê um livro, quando você conclui seus estudos, quando você faz uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, né, um curso, aí você adquire conhecimento. Sabedoria é a capacidade, a gente já falou muito sobre isso, é a capacidade que eu tenho de aplicar o conhecimento que eu adquiri. Amém? Isso é sabedoria, né? Um exemplo simples, você estudou lá no primeiro grau, Bhaskara. Quem estudou Bhaskara? Pitágoras, né? E você olhou e falou assim, eu nunca vou usar isso na minha vida, né? Falta de sabedoria, né? Dependendo da área que você trabalha, você usa isso todos os dias da sua vida, tá? Então, né, sabedoria é você pegar o conhecimento que você tem e conseguir aplicar ele na sua vida, isso é sabedoria. Mas a sabedoria, ela tem um caminho, e esse texto aqui, ele te dá a direção desse caminho. Ele diz que o fruto do justo é árvore de vida. Aqui o justo, quando a Bíblia fala sobre o justo, a Bíblia não está dizendo que o justo é aquela pessoa boa. A Bíblia está dizendo que o justo é a pessoa justificada. Então nós fomos justificados por Deus. Justificado é perdoado, nós fomos perdoados, tá? Então ele está dizendo que aquele que é justificado, aquele que é perdoado, o seu fruto é árvore de vida. O que ele está dizendo? Aquele que anda com Cristo, aquele que teve seus pecados perdoados e encontrou Jesus e se tornou justo, foi justificado, as ações da sua vida, elas são como frutos para a vida dos outros. Amém? As ações da sua vida são frutos para ela, mas também para os outros. Por onde ele passa, ele abençoa, é bom estar perto, as palavras dessa pessoa curam, ajudam, auxiliam, né? Então o fruto do justo é árvore de vida. Quando você converte, você é árvore de vida dentro da sua casa. Posso ouvir um amém teu aí? Né? Quando você converte, você é árvore de vida para os seus filhos, porque você está orando por eles. Você é bênção para a sua casa, porque a presença de Deus está contigo. Você entra ali, a presença de Deus entra contigo, tá? Então o fruto que tu gera, consciente e inconsciente, ele é um fruto de vida. Ele é uma árvore de vida, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Só que daí ele continua dizendo, ele fala, e o que ganha almas é sábio. Então, uma coisa, tá, é eu gerar vida por onde eu passo. Isso é uma decisão. Fala comigo, uma decisão. Todo mundo que decidiu andar com Jesus e que segue firmemente essa caminhada, vai gerar consciente e inconscientemente frutos de vida. Seja no trabalho você vai ser um excelente colaborador, funcionário, líder, gestor, né? Gerente, diretor, não importa. Na sua empresa você vai ser um excelente empresário, você vai ser uma excelente esposa, um excelente marido, um excelente pai, um excelente filho, um excelente aluno. Por quê? Porque o que sai de você é vida, não é morte, tá? Agora, é totalmente diferente de um caminho sábio. Por que eu estou falando isso? Existe muito crente
salvo tolo. Sabia disso? E existe muito, é interessante, existe muito crente salvo que não é sábio. Homens de Deus e mulheres de Deus que eles são salvos, que eles foram perdoados, mas eles não têm sabedoria, porque a sabedoria você precisa buscá-la, e ela você encontra em um caminho. E aí que eu quero entrar com você. Qual é o caminho da sabedoria? A Bíblia aqui está dizendo que o que ganha almas é sábio. Então o caminho da sabedoria de Deus, que é a sabedoria que nós queremos, que é a sabedoria que faz a gente ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, ela está vinculada com o cumprimento da missão do reino de Deus na nossa vida. Jesus te encontrou, amém? Ele te salvou, e através da tua vida Ele está salvando outras pessoas, seja através de uma célula, seja através de uma conversa, de um ministério que você assume na igreja, ou o que eu tenho certeza que é a missão de todo cristão, né? Todo cristão, ele é um evangelista. Todo cristão é um evangelista. Não quer dizer que você sai pregando o evangelho, você para nas esquinas pregando a palavra de Deus. Não. Mas as suas ações, elas gritam. Não é verdade? Então as pessoas olham para você e percebem que tem algo diferente. Então todo cristão é um evangelista. Então, o caminho da sabedoria, ele começa quando você entende que Deus tem um propósito específico. Qual é o propósito? Salvar a todos. Diga comigo, salvar a todos. Então, quando eu entendo isso, eu começo a me tornar sábio. Ele diz, e o que ganha almas é sábio. A sabedoria caminha por esse projeto. Levanta a sua mão e diga, a minha vida, a minha salvação, foi estabelecida por Deus com um propósito. Diga, eu vou ganhar almas. Amém? Quem quer ver sua família salva? Amém? É? Quem quer ver seus amigos salvos? Interessante, né? Eu quero. E a Bíblia está dizendo que quando você deseja isso, você está no caminho da sabedoria. Então eu posso te dizer, você que levantou a mão, eu quero te dizer, parabéns, você está no caminho da sabedoria. Amém, gente? Você já está no caminho da sabedoria. Você entendeu até aqui? Então, o caminho da sabedoria começa quando eu entendo que Deus tem um propósito de salvação. Quando eu me alinho com o propósito de Deus, para a salvação de todos, eu me alinho com a sabedoria do Senhor. E aí, eu quero abrir com vocês em João, capítulo 3. Vai comigo. Marquei Marcos aqui, mas não é Marcos não, é João. João capítulo 3, versículo 1. Abre comigo. João 3, versículo 1. Isso. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Amém? Olha para mim aqui, eu quero... Se você entendeu a primeira parte,
Diga comigo, ganhar almas para Cristo é o início do caminho de sabedoria. Tá? Aqui aparece um personagem que é muito interessante, que é um homem chamado Nicodemos. Presta atenção, gente. Esse homem, ele tinha o que muitos de nós queremos. E talvez o que todos queremos. Ele tinha posição, dinheiro, recurso e conhecimento. E eu posso te dizer, a Bíblia não dá detalhes dele, tá? Mas por ele ser um dos principais sacerdotes, com certeza ele tinha uma família muito bem estruturada também. Tá? Então é interessante, porque esse homem ele tinha tudo que nós queremos. Uma saúde boa, uma família excelente, recurso, dinheiro, posição, né? Conhecimento, um homem estudado. E ele chega para Jesus, e ele começa a conversar, ele chama Jesus de mestre, né? Porque ele se impressiona com os milagres que Jesus faz, né? E ele se impressiona também com a sabedoria de Jesus. Mesmo com todo o conhecimento que ele tinha, ele não tinha as respostas que Jesus tinha. Ele era um sacerdote. E é interessante que ele se encontra com Jesus, tá? À noite, porque Jesus não pregava para as multidões à noite. Não se tinha espaços iluminados para fazer isso, né? Se muito nas casas. Ele se encontra à noite escondido para que ninguém soubesse que ele estava procurando Jesus. Ele fica impressionado porque as pessoas, ele como um sacerdote, como uma posição importante, as pessoas chegavam até ele e faziam perguntas e ele não sabia responder. Mas Jesus tinha respostas que ninguém tinha. Então ele chega para Jesus e ele começa a questionar Jesus. E Jesus diz para ele, você precisa nascer de novo. E Jesus, ele questiona ele, Jesus fala assim, você sendo mestre em Israel, não compreende essas coisas? Então, existe uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento nós adquirimos de forma natural. Sabedoria nós encontramos quando nos alinhamos com o propósito de Deus. Amém, gente? Então o pastor está dizendo que eu tenho que virar líder de célula, que eu tenho que começar a me envolver no louvor, que eu tenho que participar da intercessão, que eu tenho que... Querido, que bom se você quer. Glória a Deus. Que bom. E eu espero que você deseje isso. Com o ministério infantil, com tudo, eu espero realmente que você deseje isso. Mas o caminho da sabedoria não é se envolver com o ministério. O caminho da sabedoria é se envolver com o propósito de Deus. Você vai me entender. Qual era o problema desse homem? Esse homem ele era envolvido com o ministério, ele era envolvido com a igreja. Ele era o sacerdote, ele era responsável por aquele espaço. Mas o que ele estava buscando, ele ainda não tinha encontrado. E ele já tinha feito o que nós também normalmente fazemos. Tu já percebeu que nós procuramos o caminho para saúde? Procuramos ou não procuramos? Como cresceu, né, a alimentação saudável, não é verdade? Essas lojas que vendem, né, produtos naturais, como isso cresceu? Nós procuramos caminhos para uma vida mais saudável. Né? Academia, como abriram academias, né? Que bom, né? Nós procuramos um caminho para uma vida mais saudável. Nós procuramos o caminho para a riqueza. Procuramos ou não procuramos? Com certeza você já procurou lá na internet. Como ganhar dinheiro sem precisar trabalhar? Né? Você botou lá. Esse negócio de trabalhar está cansando muito, né? Nós temos que... Não é verdade? E é interessante que a internet é complicada, né? Porque a internet... Se tu botar um dia lá, qualquer coisa que tu procurar, ele começa a te mandar um monte de coisa depois, igual aquilo que tu já procurou uma vez, né? Sabe? É interessante. Aí você começa a ver as pessoas falando, se você fazer isso, você vai enriquecer. Se você fazer aquilo, você vai ficar milionário. Se você fazer isso, aí é live disso, live daquilo, live daquele outro. Por que tem tanto? Porque as pessoas procuram por esse caminho. As pessoas procuram por um caminho de paz, eu quero ter paz. As pessoas procuram por um caminho de alegria. As pessoas procuram por um caminho de cura, não é verdade? E muitos vêm para a igreja, por quê? Porque estão procurando por cura. As pessoas procuram por um caminho de estabilidade familiar, relacionamentos, eu quero ter uma família excelente. Nós procuramos por caminhos. E Nicodemos também procurou por caminhos. E ele encontrou. Né? E a Bíblia fala sobre muitos desses caminhos. O caminho da riqueza é o trabalho. Amém? O caminho da alegria e da paz é o perdão.
Não é verdade? Então, o caminho do amor é o sacrifício. Quem ama se entrega, né? Não é verdade? Então, interessante, existem caminhos e a Bíblia fala sobre eles, sobre esses caminhos, mas o caminho da sabedoria é um só, e Jesus diz para ele, a questão é que o caminho que você está buscando, ele não é terreno. Jesus diz para ele assim, ó, se tu não me compreende naquilo que, se tu não, ó, versículo 12, se tratando de coisas terrenas, tu não crê em mim, como crereis se vos falar das celestiais? Do que ele está falando aqui? Do reino de Deus. Fala comigo, sabedoria. Fala mais alto, diga sabedoria. Querido, a sabedoria não é terrena, a sabedoria não é humana, a sabedoria é divina. A Bíblia diz que ela estava com Deus desde a criação, em todo o tempo. O Salmo diz que desde a fundação do mundo a sabedoria estava com ele. Então Jesus ele está falando do quê? Jesus está falando do reino de Deus. O reino de Deus fala de salvação. Provérbios 11:30 que a gente leu diz, o que ganha almas é sábio. Ou seja, o caminho da sabedoria passa por uma estrada terrena. O caminho da sabedoria divina passa por uma estrada terrena. O caminho da sabedoria divina começa quando nós nos alinhamos com o propósito de Deus. Fala comigo, alinhar. Não, fala mais forte, levanta tua mão e diga, alinhar com o propósito de Deus. Você entendeu isso mesmo? Eu vou te explicar de uma maneira que tu vai entender, e talvez tu até já passou por isso. Olha para mim. Aconteceu comigo esses dias. Eu conversando com uma pessoa aqui na igreja, e a pessoa falou para mim assim, pastor, como que eu vou ir atrás de alguém? Como que eu vou ligar para alguém, falar para alguém, para vir na célula, para vir no culto? Pastor, a minha vida está um caco, pastor. Eu não estou conseguindo cuidar da minha vida. Como é que eu vou cuidar da vida dos outros? Aí eu disse para ela, esse é o problema. O problema é que tu está tentando cuidar da tua vida. E eu quero te dizer, eu, tu, você, nós somos incompetentes demais para cuidar da nossa vida. Por isso que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. E quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, e nós falamos, Deus, eu não estou conseguindo cuidar da minha vida, mas o Senhor disse que é para mim cuidar das coisas do Senhor. Então vamos fazer assim, ó, o Senhor cuida da minha, que eu vou falando do teu amor para os outros. Quando você fizer isso, Deus vai falar, agora tu entendeu. Agora tu alinhou a tua vida ao meu propósito. Agora que você está ganhando almas, eu vou liberar sabedoria sobre a sua vida. E você vai conseguir alinhar a sua. É meio incoerente, né? Para mim conseguir alinhar a minha vida, eu tenho que abrir mão dela. Aí você entendeu. Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo. O que Jesus estava falando para ele? Querido, tudo que você fez foi muito legal, só que não serviu para nada. Porque aonde tu quer chegar, isso aí que tu fez não vai te levar. Então tu precisa nascer de novo. Em outras palavras, Jesus diz para ele assim, larga a mão desse padrão, desse modelo de vida que tu está vivendo e te alinha no modelo de vida que eu estou te apresentando. Começa a ganhar almas para Cristo, começa a ganhar almas para mim, começa a falar do meu amor, começa a falar da verdade da salvação, e o Pai vai liberar sabedoria sobre a sua vida, e a sua vida vai começar a se alinhar. Tu já viu que as pessoas passam, às vezes, estão na igreja, né? Está 10 anos na igreja, e a pessoa fala assim, puxa vida, mas a minha vida não alinha nunca, porque você está tentando cuidar dela. E quando você faz isso, a Bíblia te chama de tolo. Que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no próprio braço. Queridos, por mais inteligentes que nós somos, nós não temos a sabedoria suficiente para alinhar a nossa vida. Então, Salmo 37, eu falei isso hoje de manhã na oração até. Salmo 37, versículo 5, projeta para mim aqui. Salmo 37, 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Confia nele, e o mais ele fará. Por quê? Quando eu entrego a minha vida ao Senhor e eu confio nele, Deus começa a entender que nós estamos alinhando a nossa vida ao propósito. E aí se cumpre Provérbios 11:30. O que ganha almas é sábio. Quando você alinha a sua vida ao propósito de Deus, você olha para a sua vida e fala, minha vida ainda tem, estou com situação no meu casamento, estou com situação com filho, estou com situação financeira, estou com isso, estou com aquilo, mas eu decidi, eu quero andar com Jesus. Estou participando de uma célula, vou levar meu vizinho na célula hoje.
vou levar meu amigo na célula hoje. Quando você, é isso que eu quero que tu entenda, a chave do caminho da sabedoria é alinhar a sua vida com o propósito de Deus, é simples assim. Alinha a sua vida com o propósito de Deus, faz da sua vida uma vida de santidade, coloca a sua vida numa linha reta com a vontade do Senhor. E quando você alinha a sua vida com a vontade de Deus, você começa a falar do amor de Jesus na escola, na faculdade, no trabalho, você começa a ouvir as pessoas, você começa a orar por elas, olha que demais, você começa a orar pelas outras pessoas, o milagre vem e começa a se estabelecer na sua vida, você fala, mas eu nem orei por isso, só que você alinhou a sua vida com o propósito, e quem ganha almas para Jesus, recebe a sabedoria do céu, amém? É isso. Olha para o teu irmão e fala, não é difícil. Fala, não é difícil. Só que a gente está tão focado no nosso problema, né? É interessante isso, né? Você já viu que tem gente que nunca quer... Eu já comentei isso aqui várias vezes na igreja. Tem pessoas que tu não pode perguntar se está tudo bem. Só dá oi. Se tu disser oi, tudo bem, tu está lascado. Ela nunca, olha para o teu irmão e fala, nunca vai estar bem. Sabe por quê? Porque ela não quer estar bem. Né? Aí eu te pergunto, e aquela dor de cabeça? Ela fala, passou a dor de cabeça, mas as minhas costas, não é assim? Se eu não te pergunto como é que está tudo bem, tu já desconfia, tá? Amém? A gente tinha uma discípula nossa que, nossa, a gente não podia falar. Não é daqui, tá, gente? Não, é verdade, não é daqui. A gente chegava na igreja, parece que ela estava esperando já. Aí a gente chegava na igreja, a gente falava, oi. Aí ela, oi. Aí ficava aquele clima, né? E a gente ia fazer as outras coisas, que por anos a gente falava, oi, tudo bem? Aí atrasava o culto. Por quê? Porque a pessoa ela não quer abrir mão da sua dor. Se ela abrir mão da dor dela, ela vai falar do quê? Ela viveu a vida toda a dor dela? Então a dor é um motivo para que as pessoas sintam pena dela. A dor é um motivo para que as pessoas fiquem olhando para ela. E enquanto eu não abro mão da minha dor, eu não consigo alinhar a minha vida com o propósito de Deus. Por quê? Porque para você alinhar a sua vida com o propósito de Deus, quando você entra no propósito de Deus, a Bíblia diz que na presença de Deus não há dor, não há sofrimento, não há tristeza. Então quando eu alinho a minha vida com o propósito de Deus, eu tenho que tomar uma decisão de deixar a dor ali do lado. Pastor, eu vou esquecer a dor? Não, ela existe, ela está ali. Mas eu decidi alinhar a minha vida com o propósito de Deus. E quando eu faço isso, Deus libera sabedoria sobre a minha vida para ajustar essa circunstância. Deus libera poder de Deus para trazer milagre. Então o caminho da sabedoria é o caminho do milagre. O caminho da sabedoria é o caminho da salvação. O caminho da sabedoria é o caminho da restauração. E esse caminho alinha a sua vida ao propósito de Deus. Amém? Olha para a sua vida e fala, puxa, eu tenho tanta... O que eu vou... Às vezes a nossa vida é que nem casa bagunçada, né? O que eu vou fazer primeiro? Alinha a sua vida ao propósito de Deus, é isso. Tem que fazer uma revisão de vidas? Eu vou fazer essa revisão de vidas, eu vou fazer esse negócio. Eu vou ir para a revisão de vidas. Alinha a sua vida, terminou a revisão, eu vou para o Instituto de Vencedores. Eu quero aprender. Eu vou me tornar um co-líder, um líder em treinamento. Eu vou hospedar uma célula na minha casa. Alinha a sua vida ao propósito de Deus. A gente tem vivido umas experiências muito interessantes nessa oração que a gente está fazendo pela manhã. Que essa oração pela manhã, normalmente, assim, 80% do tempo dessa oração, nós consumimos ele orando pelos outros. Sabia disso? E é interessante que a gente vai orando pelos outros e Deus vai fazendo na nossa vida. Às vezes nem dá tempo da gente orar pelos nossos alvos, né? Termina, já tá, a gente ora um pouquinho pelos nossos alvos e já encerra. Mas, não vou dizer todo dia, não é todo dia. Mas quase todo dia alguém me manda uma mensagem falando, pastor, aconteceu um milagre na minha vida. E eu fico, esses dias uma pessoa me passou isso, e eu fiquei pensando depois, eu falei, mas eu nem orei por isso. Sério, gente? Eu falei, mas Deus, eu não orei por isso. E aí Deus falou, sim, mas vocês estão alinhados com o meu propósito. Quando você está alinhado com o propósito de Deus, a chuva,
ela vai regando. Amém? E aonde tem semente plantada vai brotar. Em nome de Jesus. E aí ele termina, né, Jesus. Ele diz assim, versículo 11: em verdade te digo, João 3:11, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. A sabedoria vem do céu. A sabedoria que Deus está liberando nessa campanha sobre a tua vida, não é a sabedoria que o teu colega de trabalho, que o teu sócio, não é a sabedoria que o fulano, ciclano tem, não, é a sabedoria que o Senhor tem. E essa sabedoria Ele está liberando sobre a tua vida, para administrar a sua casa, administrar seu casamento, restaurar seus relacionamentos, para administrar suas finanças, para administrar sua saúde, seu ministério. Essa sabedoria vem para isso. Mas para que essa sabedoria chegue, o canal, né, eu falei que a estrada terrena é o propósito. Alinha a sua vida com o propósito de Deus. Alinha a tua vida com o propósito de Deus. Pastor, o que eu posso fazer prático? Jesus disse aqui, né? Se você não crê nas coisas terrenas, como você vai crer nas coisas celestiais? Quem quer que Deus alinhe a sua vida? Olha para o teu irmão e fala para ele assim: tu precisa fazer algo terreno, natural, que te ligue ao propósito celestial. Eu quero te fazer sair pensando daqui hoje. O que tu pode fazer terreno natural que vai te alinhar com o propósito celestial? Pastor, eu preciso de um milagre na minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu pode ir numa célula? Pode ou não pode? Não pode, gente? Quem pode ir numa célula? Não estou perguntando se tu vai. Quem pode? Então vá. Tu pode ir por revisão de vidas? Posso. Então vá. Tu pode estar no culto domingo? Posso. Tu pode estar no Arena sábado? Posso. Tu pode estar no Instituto de Vencedores? Posso. Então venha. Precisa haver um movimento terreno para que haja um derramar divino, vamos falar assim. E esse movimento terreno, ele é simples, é um posicionamento seu. Posicionamento que tira a sua vida desse caminho, que muitas vezes é o caminho de dor, né? E alinha com o propósito. E eu achei demais isso, gente. Quando a nossa vida está alinhada com o propósito de Deus, Deus faz até aquilo que a gente não pediu. Porque Mateus 6 diz: não andeis ansiosos, o Senhor sabe de todas as coisas que vocês precisam.